sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal Multiversos Integrativos. Eu sou Luciana e vou aqui pedindo licença para iniciar a construção do saber integrativo, que vai trabalhar hoje as questões que estão envolvidas no conceito do que vem a ser isto e em definição no que vem a ser isto à luz do integrativo. E para quem não me conhece, eu sou Luciana, psicóloga, epistemóloga, educadora, administradora, atuante nas vias integrativas, na psicoterapia, na atividade clínica em psicologia, no desenvolvimento dos processos integrativos de coaching, mentoria, desenvolvimento de habilidades, de processos de mudanças, de modo individual, pessoal, de modo corporativo, coletivo. Trabalho na formação de profissionais de saúde em psicoterapia integrativa e trabalho com a construção do saber epistemológico pela epistemologia integrativa, enfim, sou Luciana, de nascimento brasileira, mas me entendo como terráquea, cidadã do mundo, que está no momento em Portugal, mas que se entende como aquela que pretende integrativamente a sua vivência e se coloca nesta via. Então, vamos começar a construção desse saber integrativo sobre conceito e definição. O que envolve e como isso acontece nas proposições integrativas. Na verdade, na inteireza, nos inteiros, nos todos que existem, nos seus multiversos, ou seja, nas conexões das multidimensões que estão presentes, vigentes no próprio sujeito e nos demais seres no seu entorno, nos espaços que ali se colocam, nas suas trocas e no tempo que se faz de presença daqueles todos e nos seus multiníveis, nas suas gradações de ação ou de inibição das suas multidimensões, compondo os seus multiversos, que são as suas inteirezas, que são manifestas, que são colocadas nos espaços que estão presentes ali, disponíveis, acessíveis e são escolhidos desses seres vivos estarem. Então, a vida como um todo, essa possibilidade de se fazer, de agir, de manifestar-se, de intervir e de trocar, porque a cada ação que se dá de uma unidade viva se estabelece toda uma frequência, um movimento de trocas, de movimentos novos e que prescindem os ajustes que vão se fazer presente quanto movimento a várias partes e vão intervir em outros seres que estão ali, vivos, manifestos e presentes naquele espaço, naquele momento, naquele tempo. E isto vai criar outros movimentos, como se fosse um fluxo de reverberação em intensidades diversas daquela original, daquele que iniciou esse movimento. E estas, então, novas ações, intervenções, interferências em outros multiníveis causarão, chegarão àquele que foi o iniciador
irão proporcionar ali um novo contato e um ajuste naquele movimento inicial ou em outros movimentos que precisam ser executados. Ou seja, todo ser que está vivo está em ação, está em movimento que se reverbera e que atinge, que interfere, que afeta outros seres e nessa interferência cria ajustes, cria modificações, novas organizações que também são executadas no tempo e no espaço e criam seus próprios movimentos de reverberação, de contato, de interferência, e estes movimentos, em todas as suas ações e interferências, em ajustes, em modificações, em interatuações que são estabelecidas, criam movimentos num coletivo, num todo, que vai iniciando os seus ajustes, as suas modificações a partir dos contatos com aqueles movimentos. E é essa, vamos dizer assim, rede, essa teia, esse conjunto de movimentos que formam, à luz do integrativo, o que é chamado de conceito. Então, o conceito é uma rede, uma cadeia, um complexo de movimentos que se estabelecem e que criam alterações, criam modificações a partir da sua presença, e isso vai criando um conjunto de modificações em várias dimensões, na dimensão longitudinal, vertical, transversal, horizontal, de profundidade, de conteúdo, e esses conjuntos de movimentos criam os conceitos, que são essa complexidade inteira de movimentos a partir de contatos, a partir de interferências, a partir de ações que são executadas por todos aqueles seres vivos que estão ali presentes e atuantes nas suas inteirezas e que oferecem, que colocam ações, externalizam a sua presença, as suas ações e criam movimentos de externalizações, de contato em outros inteiros, em outros vivos, e isso cria todo um movimento que se ressoa, que se espalha, que se expande, que chega a outros e cria novos movimentos, e isso cria todo um conceito, que é todo um conjunto de movimentos que envolve vários elementos vivos e criam várias circunstâncias, frequências, ondas, movimentos de troca, nesse conjunto todo ali que está sobre a égide desses movimentos em determinados espaços, em períodos, no espaço da quarta dimensão aqui do planeta Terra, que é o espaço temporal, ali vigente. E esse entendimento de conceito nós podemos usar como um exemplo a ideia de todo um filme, né? O que nós conhecemos como filme, como imagens em movimento, com sons, com características das dimensões físicas estabelecidas e com possibilidades de contato, de movimentações pelas dimensões extrafísicas, que são as trocas, né, das frequências de onda, como a onda do campo óptico, a onda visual, como a frequência de onda sonora, aquela que nós escutamos, e como, inclusive, nós temos hoje os espaços que extrapolam a bidimensionalidade, né, do físico, do plano e do vertical, que é chamado tridimensionalidade, quando há uma projeção
quando há um espaço de fundo, né, e a imagem salta com o som e através de alguns aparatos, né, de alguns equipamentos, de alguns artefatos eletroeletrônicos, elas podem fazer-se presentes ali numa realidade virtual, mais presente num espaço concreto, real, que pode envolver, inclusive, o contato, a interação, o extravasamento da sua frequência de movimento no campo, né? Na dimensão sensorial, na dimensão sentimental, e reproduzir efeitos no corpo das sensações, da vivência daquelas experiências na realidade mais concreta, mais física, mais solidificada, enquanto não se está nela. Se está, por exemplo, no espaço mais fixado, mas se está em contato com movimentos através dos filmes, das imagens que são transmitidas pelos equipamentos de comunicação e de comunicação, de informação e de armazenamento e de interferências nesses sistemas, criando uma realidade ilusória, ou seja, virtual, mas que envolve no seu fluxo, no seu movimento, as nossas dimensões sensoriais, de sensação e de emoção e de sentimento, que transportam para o nosso físico, para o nosso corpo, aquele aspecto da virtualidade com características de realismo, ou seja, da vivência experiencial concreta. Então, os filmes, eles são um exemplo do que vem a ser todo um conceito, né? O conceito está em toda aquela experiência que envolve movimentos, que envolve sabores, que envolve formas, cores do campo visual, sons, ruídos, códigos linguísticos, idiomas diversos, que envolve características de profundidade, né? Nós conseguimos ver as formas que às vezes extravasam a tela e saem e vêm até próximas a nós, e que criam um todo, uma inteireza da experiência, e que a nós, né, no nosso conjunto, no nosso sistema de memorização, no nosso sistema mnemônico, são possíveis de ser armazenados como esse conjunto diverso, esse conjunto com múltiplos movimentos, com movimentos inclusive que envolve a quarta dimensionalidade do tempo, de um antes, um durante, um depois, que envolve possibilidade de expandir, estender esse tempo e fazer projeções de uma relação similar ou um parâmetro similar para um próximo tempo chamado de futuro, e que pode trazer ali todo esse conjunto da vivência, da experiência, que forma esse complexo chamado conceito, a ser armazenado nas nossas memórias, a partir do campo da entrada pela memória de trabalho, passando pela memória anterógrada, retrógrada e anterógrada, e ser armazenado e estar disponível como um sistema acessível para ser evocado, para servir de parâmetro, de base, de comparação para outros fluxos de vivências que vão estabelecendo aí estes conceitos. Ou seja, o conceito ao integrativo, ele está envolvendo a vivência no seu todo, na sua inteireza. E esse conjunto, convivendo com as inteirezas, tem pontos definidos, tem movimentos definidos, e esses pontos definidos, com ali similaridades, características específicas, compõem as definições. E aí, no caso do nosso exemplo do filme, o filme como um todo, tudo que acontece ali, com todos os elementos, todas as relações, todas as características, todas as trocas, forma o conceito.
E a definição, que são os momentos pontuais com características fixadas. Então, é como se o filme parasse numa cena e aquela cena onde não há movimento, os elementos estão estatizados, estão paralisados, estão definidos naquele momento das relações, traduza, né, um entendimento ali possível naquele ponto, onde os elementos estão dispostos com formas e com movimentos estatizados, paralisados, interrompidos e em relações entre si estabelecidas e que definem, que caracterizam, né? Ou seja, que descrevem uma definição pontual naquela relação que estava ocorrendo no seu fluxo, na sua troca, né, constante, contínua, que é o conceito. E estes pontos que são fixados, que são as definições, eles que vão criar as estagnações, que vão criar os regramentos, que vão criar as questões que são mais condicionantes, que vão estabelecer as possibilidades das repetições, das reproduções, que vão se automatizar para favorecer a redução do gasto energético, do gasto no processo como um todo, para aquelas vias que precisam ser mais automatizadas, porque elas serão mais repetitivas, elas vão ocorrer no dia a dia, sendo executadas sem muito contato, sem muito automonitoramento, para facilitar a redução do gasto energético, porque elas simplesmente precisam estar ali por questões de manutenção da sobrevivência, a questão da manutenção da continuidade da vida, dos cuidados, da proteção. Então vão criando essas definições que são estatizantes, mas que são elementos que vão criar uns padrões repetitivos, automatizados, para funções que são, vamos entender assim, mais elementares para a manutenção da sobrevivência, da viabilidade da vida daquela espécie. Enquanto que os conceitos é toda a vivência, todos os movimentos, todas as possibilidades que se fazem ali no conjunto de todas as relações e que são propriamente as vivências, o estar ali em troca com outros elementos, em troca com os outros seres vivos que estão ali disponíveis naquele espaço, naquele momento, e que trazem a complexidade das trocas, que trazem as suas frequências de ação e que vão se expandir e vão chegar a outros seres vivos e vão promover ajustes e mudanças, que é o grande filme aqui no meu exemplo, que se faz a todo momento na nossa vida, com seus enredos e com aqueles elementos em movimento que fazem parte de nós e que nos trazem possibilidades, nos trazem a abertura para abrir os questionamentos sobre nós mesmos, sobre o que nós conhecemos a nosso respeito, o que não conhecemos, sobre o que nós já temos como habilidades, como capacidades e sobre as possibilidades de alcançarmos aquelas que desconhecemos e que não estão ali prontas e facilmente acessíveis e temos a desenvolver, que são os nossos potenciais. Tudo isso está na nossa vivência, que é o conceito, que é esse movimento com muitos elementos e que criam trocas, ponto de contato, que criam organizações, ordenações e transmutações possíveis, que favorecem aberturas, favorecem exclusões, mas também a nossa manutenção no nosso conceito, que é o integrativo, é a própria ação, a própria vivência dos nossos multiversos, em espaços que se colocam, em tempos que se manifestam ali presentes.
enquanto que as definições são as estagnações, é como que fosse a parada do filme naquela cena com aqueles elementos que ficam estatizados e que transmitem ali aquelas informações que vão ser automatizadas, que vão ser repetidas, que vão ser reproduzidas sem necessidade de ajustes, de modificações, porque estão presentes ali para a sustentação da viabilidade da vida, para a manutenção da vida nos seus níveis mais básicos e criam aquelas pontualidades que definem a nossa vivência naquela particularidade, com aquelas características, com aqueles elementos que são importantes de existir para favorecer a automatização que vai viabilizar a economia de energia nos processos que são mais simples, que são mais elementares, que são mais básicos, que têm por base ali só a manutenção da vida e não precisam ter um automonitoramento, um autoconhecimento, abertura de questionamentos para a identificação das suas características, dos seus elementos, um contato com as multidimensões, integrando-as nas suas ações ali de modo muito mais amplo, mais profundo, mais potente. E então não são necessários nas definições, nesses pontos estatizantes, reprodutíveis, automatizáveis da nossa vivência, que são ali os elementos mais básicos para a proteção, para a garantia da potência de reproduzir e de vivenciar de modo que a inteireza, o todo daquele ser subsista e possa estar ali no seu fluxo de existência, que é o seu conceito, vivendo o mais amplamente possível as suas possibilidades e mais espontânea e originalmente possível, articulando as suas multidimensões, integrando, conectando suas multidimensões e oferecendo nos seus espaços e no seu tempo os seus multiversos, a sua inteireza ali para criar um movimento de troca e fazer ele expandir e reverberar ao encontro de todos os outros seres vivos que estão ali, criando os seus conceitos próprios, criando as suas vivências, as suas possibilidades de viver e de existir com toda a sua diversidade, com toda os seus elementos fluindo, se movimentando nas suas frequências. Então, como aqui foi colocado, nós temos, à luz do integrativo, o entendimento de conceitos como as vivências, como os movimentos, com diversos elementos integrando, conectando entre si e ali manifesto naquela unidade viva a integração das suas multidimensões nos seus multiníveis, nas suas gradações, intervindo em todos os outros seres que estão ali naquele espaço, naquele tempo presente e sofrendo essas trocas, essas interferências que vêm dos outros estão presentes ali, tanto só pela presença dos outros, quanto para os movimentos que iniciou na sua vivência, no seu conceito e estão fluindo ali. Já à luz do integrativo, o entendimento de definição é um ponto estático daquele conjunto do conceito da vivência maior, um ponto que se estatiza ali com os elementos e as características e que vai favorecer a reprodução e a repetição contínua daquela possibilidade estatizante, estática, porque vai estar relacionado a questões mais simples, mais elementares da manutenção da vida útil daquela unidade viva e, portanto, não demandam tanto envolvimento em termos de processualidade, em termos de intensificação e gasto energético e podem, portanto, estar ali fixadas e vão estar ali enrijecidas, promovendo as definições que vão gerar as repetições, as reproduções e as repetições continuadas, ou seja, automatizadas, e assim estabelecer os condicionamentos
e vão se fixar ali e não vão demandar fluxos novos de energia e não vão favorecer também os novos desenvolvimentos, os novos aprendizados. Então, esta foi a construção do saber integrativo a respeito dos conceitos e das definições que nós executamos neste momento e ao qual, por hora, eu vou convidar aqueles que gostaram da construção desse saber, que possam colocar o seu like, o seu joinha, possam compartilhar este vídeo, possam também aqueles que tiveram as suas questões, que surgiram, as suas dúvidas, sugestões a respeito desse tema ou de outros serem colocadas nos comentários e possam também, para aqueles que se interessarem, entrar em contato comigo através do nosso e-mail que está na descrição desse vídeo para que desenvolvamos outros processos integrativos aos quais será uma honra eu poder estar e poder vivenciar com quem me procurar. Por hora, eu vou manifestando a minha gratidão profunda por essa oportunidade de construção desse saber integrativo.